Então, agora nós estamos gravando a nossa meditação de hoje, retornando do recesso. Nós vamos fazer uma meditação no livro Fonte Viva. Vai ser o texto 64, dando continuidade a todos os textos que a gente já fez, né? Então, estamos numa lua cheia maravilhosa, né? Lua de manifestação, ancorados aqui. Agosto é um mês muito especial, né? Porque é o mês que a gente comemora o Pai Obaluaê, né? Sincretizado com... É São Roque, quem pode me ajudar é São Roque, dia 16 é dia de São Roque, dia 15 é dia de Ascensão de Nossa Senhora, então muita gente comemora no dia 15 de agosto Iemanjá, né, que é a face feminina, né, é a grande mãe, né, Iemanjá é a grande mãe, no culto aos orixás, e aí é o dia de ascensão de Nossa Senhora, é o dia que ela ascensionou, que ela subiu aos céus, né, então também é um dia de mãe Iemanjá, assim, vocês vão ver algumas tradições cultuando ela. E é um mês muito mágico, né? É um mês 8, então é um número mágico, é um número de muitas possibilidades de conexão com espiritualidade, materialidade da vida, né? É um mês muito especial mesmo, tá bom? É isso, vamos lá. Então, eu vou ler o texto, vocês vão ver que o texto está adequadíssimo à espiritualidade, ela tem uma sincronicidade certinha, né? Tá tudo bolado na estratégia. A gente que vai aqui, assim, achando, né, que, que as coisas, mas é tudo sincronizado. Vocês vão ver o texto de hoje. Eu não li antes, mas a hora que eu abri, eu já conheço o texto, eu achei maravilhoso. Tá? Então, lembrando, Fonte Viva é um livro psicografado por Chico Xavier, o espírito é o Emmanuel. Emmanuel foi o mentor de Chico durante muitos anos. Sabemos que Emmanuel já está reencarnado, né? Era uma das propostas, né? Que ele reencarnasse no ano 2000, hoje ele é um adolescente já, que provavelmente, né, dizia na época que ele trabalharia no ramo da educação, que é uma parte que precisa de muita transformação, de muita renovação, né? Chico já voltou à pátria espiritual, continua trabalhando, e a proposta é que eles inverteriam os papéis, né? E a gente bebe muito na fonte de Chico Xavier, sem idolatria, sem nada, mas reconhecendo nele um ser abnegado que está a serviço do todo, incrível, muito evoluído, que traz para a gente, que deixou um legado de mais de 500 livros, né? Se a gente parar para pensar que nós tivemos uma vantagem competitiva muito grande e que não usamos, né? Na década de 40, muitos livros como Nosso Lar, né? O próprio Fonte Viva, se eu não me engano, é de 47, preciso até ver aqui de quando ele é, né? Eles trazem várias informações de cunho, assim, tecnológico mesmo, dizendo como seria, né? No nosso idioma, né, gente? Em português, né? E que a gente só leu, não usou, né? Como uma vantagem estratégica mesmo, né? Porque está tudo junto e misturado, tanto o lado espiritual quanto o lado material, né? Então poderíamos ter utilizado isso de alguma maneira, mas estamos usando hoje, né? Porque quando a gente vai lá e lê, a gente vê que mesmo nos dias de hoje, algumas das coisas que eles falam lá a gente ainda não tem, tá bom? Então, vamos lá, né? Que os mentores do Fonte Viva nos auxiliem e coloquem sempre as palavras que eles querem na nossa mente para que elas sejam pronunciadas, né? Estamos a serviço. Então, vamos lá, semeadores. O Emmanuel, ele vai lá no Evangelho, ele pinça uma frase que ele acha importante e aí ele repercute sobre ela. Então, ele foi no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3, e trouxe uma pequena frase de Jesus que é assim: eis que o semeador saiu a semear. E aí ele explica o que o mestre quis dizer com isso, né? Então ele fala assim: todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador,
começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com pessoas terceiras, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da nossa escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos, dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos doentes do corpo e da alma, velhos, jovens, mulheres, crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Peraí, vou beber uma água, que emocionei. Que linda essa frase, né? Que linda. Olha, vou ler de novo a frase que me emocionou. Segundo observarmos, o semeador do céu, Jesus, né? Ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós. Ai, que lindo. Espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz brilhasse. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Ou seja, né, ele podia ter delegado, ele não delegou, ele veio. Né? Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo, sair para semear. Nós viemos nesse mundo aprender a conviver, e aprender a conviver é contemplar o diferente, sem julgamento, né? Sem questões. É sair da nossa pele, do nosso corpo, do nosso espaço e mergulhar no espaço do outro. Tentar pensar com a cabeça que ele pensa, andar com o sapato que ele anda, né? A gente vê tanta frase assim na internet, né? Quero ver andar com o meu sapato, né? Façamos esse exercício, né? Às vezes a gente vê uma pessoa cheia de posses, né? Rica aos moldes materiais, né? E a gente pensa assim, a vida dela é fácil, né? Põe o sapato dela. Enfrenta as questões que ela enfrenta, né? Então, eu não estou falando aqui de riqueza ou não riqueza, mas a gente tende a achar que a vida dos mais abastados é mais fácil, né? Coloquemos também o sapato daquele que tem menos do que a gente, né? Talvez a gente entenda muitas das decisões que são tomadas, né? E nesse universo de experimentar, de conviver,
e de respeitar os diferentes, né? Nós notamos que todos somos diferentes uns dos outros, e isso é o que nos torna iguais, porque nós nos complementamos. Cada um de nós é uma centelha divina, e que juntas formamos o todo. E não só entre nós, humanos, mas entre toda a fauna, a flora, os irmãos multi, inter e transdimensionais, os nossos guias espirituais, todos, todo, nós somos um com o todo, né? Toda a criação. E não só desse planeta, né? Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, lá já estava a chave, né? Alguns de nós precisaremos da reencarnação. E há muitas moradas na casa de meu pai, há muitos planetas, há muitos lugares, né? Então, há muitas maneiras de se viver. E não é só reencarnando que a gente reencontra, que a gente aprende a viver. Quando a gente volta para a erraticidade, né, como eles chamam, para o mundo astral, a erraticidade é um momento, né, entre você estar no mundo astral e reencarnar novamente, né? Ou quando você volta para o seu mundo astral, volta para a colônia que você morava, sei lá, né, onde a gente estava antes de vir para cá, eu esqueci, né, e nem estou querendo lembrar, né? Mas para onde a gente voltar, a vida continua lá também. Eu não preciso ficar esperando reencarnar para viver de novo. Não, a vida acontece lá, né? E a gente vai se encontrar todo mundo lá de novo. É nisso que eu acredito, né? E vamos continuar vivendo lá, fazendo as mesmas coisas que a gente faz aqui, né? Se a gente pegar o livro do Chico, né? Tinha mesa branca, né? No astral. Oba! Vamos poder estar a serviço, né? Acho que espírito ainda vai precisar fazer terapia, né? Tem corpo lá, vai ter fisioterapia, viu, Veri? Tranquilo. E por aí vai, né, gente? Então, a gente precisa expandir a nossa mente, né? A gente acha que a gente só se reencontra reencarnando. E muitas das vezes é na erraticidade, é no mundo astral que a vida vai acontecer, né? Mas enquanto nós estamos aqui, vamos aproveitar essa oportunidade e sair para caminhar, conviver, se colocar no lugar do outro, tentar pensar com a cabeça do outro, né? Num primeiro momento, a gente tem empatia, né? A gente, a gente num primeiro momento, a gente faz para o outro o que a gente gostaria que fizessem para nós. Até que a gente começa a se colocar no lugar dele e fazer para ele o que ele gostaria que fosse feito para ele. Né? A gente começa a ter esse próximo nível, né? de, 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 de acolhimento, de tudo. E isso não é só no campo da fraternidade, da caridade, né? De levar caridade, mas é no campo do amor, é no campo do sentimento, né? Eu não estou falando só de alimento à boca, isso, claro, é muito importante, mas o quanto de amor a gente está doando, o quanto a gente está acolhendo, o quanto a gente está entendendo a maneira do outro amar, né? Às vezes a maneira do outro amar é xingar. Às vezes a maneira do outro amar é ficar bravo, porque ele aprendeu que o pai dele sempre ficava bravo com ele e que aquilo era amor, então ele fica bravo. Isso é amor, né? E aí, conforme a gente vai entendendo isso, vai transformando, vai mudando, as pessoas vão baixando guarda, né? Vão ficando mais sensíveis, mais amáveis, né? Vai largando, né? O Velho Testamento, brincadeira, né? E vai melhorando. É isso, gente, que eu entendi do semeador. Se alguém quiser falar, só abrir o microfone e falar, depois eu corto antes de pôr no YouTube. Eu me emocionei a hora que falou assim, e ele veio, né? Abriu uma imagem mental assim na minha cabeça, como se nesse descenso assim.
muito lindo, eu me emocionei de verdade. Ele fala assim, vamos ler de novo. Foi tão linda essa frase. O semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Vou até pôr um amarelinho aqui, que foi muito linda essa frase e o sentimento que ela trouxe. É isso. Todos bem? Alguém quer falar? Não? Eu quero. Mas não precisa cortar, não. Quando essa frase, né, faz a gente pensar do jeito que eu penso em Jesus, né? Quando eu penso em Jesus, eu penso em Jesus uma pessoa despida, né, de qualquer tipo de preconceito, despida de raiva, de rancor, de coisa ruim, né? E eu falo que a gente é muito distante, né, do que Jesus foi, né? Mas quando eu penso em principalmente o que ele deixou pra gente, né, é essa caridade despida de preconceito, de coisas ruins, né? Você olhar para o seu próximo como se fosse você mesmo, né? E você estender a sua mão sem julgar, né? Eu acho que isso é o mais difícil, porque também não adianta você ajudar e ficar julgando, né? Então, acho que o que a gente precisa mais tomar de exemplo de Jesus é esse, é não julgar, né? Estenda a sua mão, não julgue. Faça o que a pessoa gostaria que fosse feito por ela, né? Não o que você gostaria. Então, também me emocionei muito, achei muito bonito essa leitura de hoje. Foi muito bonita mesmo, né? Eu também gostei muito. Falar de Jesus é sempre emocionante, né? Para É, nós ocidentais, sim. tem muito avatar no mundo, né, gente? Tem Buda, tem Krishna, tem vários, né? Mas nós temos o Jesus, né? É um amor, é um carinho, né? O exemplo dele, enfim, né? Ele veio a serviço mesmo, né? Ele estava a serviço, ele silenciou o ego, estava a serviço, e aqui a segunda frase, né, que fala assim, e se confundiu com sombra para que a gente brilhasse, porque é isso, não tem nem que explicar essa frase, né? Se fez sombra para que a gente brilhasse. Quantos duvidaram que ele era o Jesus? A Você maioria, né? falou tudo agora, né? Em duas palavras, silenciar o ego, né? Que a gente consiga, né, silenciar o nosso ego. No mundo onde tem tanto ego, né? Tanta, Sim. tanta coisa ruim. E principalmente quando a gente está a serviço, né? Precisa silenciar para a gente estar neutro, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente escorrega, passa à frente, aí o guia olha para nós e faz, tá bom, continue, continue. Ele fala para a gente, você está aprendendo, continue. É isso, gente. Eu agradeço de coração. Isso não, essas meditações aqui, assim, né, que eu estou falando que eu vou pôr gravada, não é um veredito, tá? Nós vamos experimentar essa segunda parte desse ano, vou colocar lá as gravadas, vamos abrir essas meditações semanais, quinzenais, mais profundas, e aí, início do ano, sabe como é? A gente está a serviço, eles vêm e orientam o que a gente tem que fazer, tá bom? Eu agradeço muito a confiança de vocês e vamos em frente, tá? Eu quero fazer uma meditaçãozinha aqui de 10 minutos, pode ser? Para a gente encerrar nossa segunda-feira. Muito agradecida pelo que a espiritualidade sempre faz por nós, né? Não tenho palavras, né? É isso, a gente não tem palavras para agradecer, né? Nós sempre somos os primeiros a receber, quando eles resolvem se relacionar com a gente, né? Então, eu convido você a fechar seus olhos, a se entregar para o presente, que o presente é. Fecha seus olhos, respira, concentre-se no seu coração, coloca as mãos no seu coração,
Sinta o pulsar dele. Perceba que o seu coração, ele bate em sincronicidade com o bater do coração do planeta que a gente está. Sinta que estamos todos juntos, somos todos um, tudo é perfeito como tem que ser. Respira, solta o ar. Concentre-se no seu coração. Vai trazendo para você essa consciência da leitura de hoje, dos semeadores. O que nós precisamos sair para semear? O que nos falta para sermos bons semeadores? E, eventualmente, o que nos falta é nos perdoar. É aceitar as coisas como elas são. Aceitar as coisas como elas são não significa dizer que a gente concorda. Significa dizer que eu entendo que aquilo eu não posso mudar, que não há o que fazer, mas que eu posso me posicionar de uma forma mais pura, mais elevada, diante da situação e transformar a maneira como eu me sinto perante essa situação, a fim de não adoecer, a fim de não trazer questões para mim que não precisam ser trazidas. Então, neste momento, eu convido vocês todos a se concentrarem no seu coração, a trazerem a sua consciência para você. Sinta seus pés no chão, você sendo nutrido pela Mãe Terra, trazendo toda a energia desse planeta para você. Essa energia que sobe pelas suas pernas, que sobe pelo seu tronco, pela sua cabeça, e ao chegar no topo da sua cabeça, se transforma numa grande cachoeira que te banha, te purifica, e vai dando os comandos. Você é seu primeiro templo, você é senhor de si mesmo. Deus comanda. Eu ordeno que todos os meus corpos sutis sejam limpos e harmonizados, que todos os miasmas, formas, pensamentos negativas sejam reenviados. Eu ordeno que as minhas células entrem em profunda harmonia, que o meu corpo funcione bem, que os meus órgãos funcionem bem, para que eu possa continuar me relacionando com a espiritualidade da mais pura e elevada maneira. Vai transcendendo para os seus outros corpos, mesmo os nossos irmãos desencarnados. Vocês possuem corpo astral, vocês possuem mental inferior, mental superior. Há muitos corpos para curar, para cuidar. Nenhum de nós está despido nesse momento. Então vai visualizando que você é luz, que você é paz, que você é amor, e vamos trazendo a consciência do perdão. Primeiro, o auto-perdão. Deus não perdoa porque Ele não julga, mas nós, no nosso momento e da maneira onde nós vivemos, precisamos nos perdoar para seguir. Então, buscando eliminar todos os bloqueios que atrapalham a nossa evolução, dedicaremos alguns minutos para perdoar. A partir deste momento, perdoamos todas as pessoas que de alguma forma nos ofenderam, nos injuriaram, nos prejudicaram ou causaram dificuldades desnecessárias. Perdoamos especialmente quem nos provocou, até que perdêssemos a paciência e reagíssemos violentamente, para depois sentirmos vergonha, remorso e culpa inadequada. Reconhecemos que também podemos ter sido responsáveis pelas agressões que recebemos,
pois em algumas vezes acabamos por confiar em indivíduos negativos e permitimos que nos façam de bobo e descarreguem sobre nós o seu caráter desqualificado. Por longos momentos, alguns de nós podemos ter suportado maus tratos, humilhações, podemos ter perdido tempo e energia na tentativa inútil de ter um bom relacionamento com essas pessoas, mas neste momento nós entendemos que não precisamos julgar, que nós somos livres para as nossas escolhas, que Deus Pai e Mãe sempre, sempre, sempre respeita o nosso livre-arbítrio. E escolher com quem queremos estar, e escolher a maneira que nós queremos viver, é amor. Não significa dizer que nós não gostamos das pessoas, significa dizer que nos amamos e continuaremos a amá-las, exatamente do local onde elas estão, mas que eu liberto através do perdão. Porque já estamos livres da necessidade compulsiva de sofrer e livre da obrigação de conviver com indivíduos e ambientes tóxicos. Iniciemos agora uma nova etapa em nossa vida, em companhia de gente amiga, saudável, alegre, competente. E nós queremos compartilhar sentimentos nobres, pensamentos nobres, enquanto estamos a serviço do progresso de todos. Não voltemos a nos queixar, nem lembremos de mágoas e pessoas que causaram isso. E se por acaso pensarmos nela, vamos lembrar que já estão perdoadas e descartadas da nossa vida íntima. Agradecemos pelas dificuldades, pois no momento que nós estamos, entendemos que precisamos da dificuldade para avançar, mas estamos rumando a uma nova consciência, onde soltamos o difícil. Não precisa ser difícil. E sendo assim, perdoamos todos que nos causaram dificuldade, que nos ajudaram a evoluir do nível humano comum ao espiritualizado que agora estamos. Quando nos lembrarmos das pessoas que nos fizeram sofrer, procuraremos valorizar suas boas qualidades e pediremos ao Criador de tudo que as perdoe também, evitando que sejam castigadas pela lei de causa e efeito, evitando que a lei do karma as encontre, não há necessidade. E nos libertemos também dessa consciência da lei do karma, que o karma é punitivo, ele não é punitivo, ele é colheita. Ele não é o pecado do católico, ele é colheita, ele é uma palavra positiva. Nesta vida ou em todas as outras, estamos livres. Damos razão a todas as pessoas que eventualmente rejeitaram o nosso amor, nossas boas intenções, pois reconhecemos que é um direito que assiste a cada um nos repelir, não nos corresponder e se afastar das nossas vidas. Vamos respirar 3 vezes profundamente para o acúmulo de energia. Agora, sinceramente, pedimos perdão a todas as pessoas que, de alguma forma, consciente ou inconsciente, ofendemos, injuriamos, prejudicamos ou desagradamos. Analisando e fazendo um julgamento de tudo que realizamos ao longo da nossa vida, vemos o valor das nossas boas ações e percebemos que elas são suficientes para pagar as nossas dívidas e resgatar as nossas culpas, deixando um saldo positivo a nosso favor. Sintamos-nos em paz com a nossa consciência e de cabeça erguida respiremos profundamente, prendemos o ar e nos concentremos para elevar uma corrente de energia destinada ao nosso eu superior. Ao relaxar nossas sensações, percebemos que esse contato foi estabelecido e que agora podemos dirigir uma mensagem de fé, pedindo orientação no ritmo adequado de um projeto muito importante que cada um de nós está mentalizando e do qual já estamos buscando manifestar com dedicação e amor. Façam os seus pedidos ao Criador.
Agradecemos de todo o coração a todas as pessoas que nos ajudaram e comprometemos-nos a retribuir, estando a serviço do bem maior e do próximo, atuando como agente catalisador de entusiasmo, prosperidade e autorrealização. Tudo faremos em harmonia com as leis da natureza, com a permissão do Criador de tudo que é, eterno, infinito, indescritível, que intuitivamente sentimos como o único poder real, atuante dentro e fora de mim. Assim é, assim decreto, assim manifesto, sela, Senhor. Coloque sua mão direita no seu coração e a esquerda sobre ela. Eu abençoo e curo cada célula do meu corpo e mente com uma nova vida, doando energia conforme estou respirando, nas cores puras e cristalinas do arco-íris. Exalamos a pura luz branca que inunda o mundo por todos os lugares que vamos, como o sopro do fogo de Deus que se expande eternamente. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou paz, eu sou perfeição. E invoquemos a luz, que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade, aonde quer que se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte. E enviemos ao Criador de tudo que é, uma grande parcela de amor incondicional, e peçamos aos trabalhadores espirituais desta noite, mergulhados no Criador, que possam, através das suas alquimias, manipularem essa energia benéfica e atenderem todos os nomes que estão no nosso caderno de vibração, de saúde, e enviar aos desencarnados o mais puro amor, para que continuem a sua jornada de evolução. Pedimos também aos trabalhadores espirituais que levem uma parcela significativa de amor incondicional a todos os estabelecimentos que precisam dessa energia de amor, aos orfanatos, aos hospitais, às escolas, aos centros de acolhimento de idosos, de crianças, aos nossos irmãos que estão em situação de morar, de estarem desabrigados, a todos os lares que não estão em harmonia, a todas as pessoas que sentam solidão, que nesse momento visualizemos uma grande chuva dourada de luz, de amor incondicional, cobrindo todo o mundo no amor perfeito de Deus, para que todos se sintam amados e participantes dessa grande família universal. Assim é, sela, Senhor, está feito. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, agradecemos a nossa egrégora de luz, agradecemos a espiritualidade individual de cada um de vocês e pedimos licença para encerrar essa meditação. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Vamos respirar 3 vezes, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos e voltar para o presente, que o presente é. Graças a Deus.